Participou com Jesus de muitos milagres. Pedro estava também ali no barco, onde Jesus acalmou o mar, apaziguou o mar. Pedro estava com Jesus ali no monte da transfiguração. Em muitas outras ocasiões, Pedro esteve com Jesus. Aleluia! Mas neste momento, a Bíblia fala que Jesus chegou diante de Pedro e lhe deu um grande aviso. Mas Pedro, pelo fato de ter participado ali com Jesus de grandes cenas, grandes milagres, aonde a figueira chegou ali e secou quando Jesus repreendeu, e todos os discípulos se abismaram. Naquele momento que Jesus disse: Pedro, nessa noite tu me negarás 3 vezes. Mas Pedro, pelo fato ali e pelas oportunidades que ele teve de ter participado com Jesus ali naquele momento, a sua mente se fechou naquela hora ali, aonde ele disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me negarás essa noite 3 vezes. E ele bateu no peito: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Meus irmãos, eu paro aqui nessa noite para dizer aos irmãos que Jesus naquele momento disse para Pedro que ele ia negar, mas Pedro bateu em seu peito e disse que ele nunca iria negar. Nesse momento Jesus deu um grande aviso para ele, mas na sua autoconfiança ele bateu no seu peito dizendo: não, Jesus, eu participei contigo de muitos milagres, eu participei contigo de muitas coisas extraordinárias, e tu falas para mim nessa noite que eu irei negar o Senhor 3 vezes. Como isso? E Jesus deixou ali um silêncio. A Bíblia fala que Jesus não fala mais nada a respeito disso. Ele diz ainda: disse Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ainda Pedro afirmou mais ainda que me seja mister morrer contigo, eu não morrerei. Aleluia. Às vezes, irmãos, Jesus pega através de uma oportunidade, através de um irmão, através de um profeta, e nos avisa que algo irá acontecer nas nossas vidas. Mas nós batemos no peito porque somos usados por Deus, e nós batemos no peito porque participamos de vários fatos com Jesus ali e dissemos: não, isso nunca irá acontecer comigo. Irmãos, eu quero deixar um recado de Deus para vocês nessa noite. Quando Deus avisa que irá acontecer algo, é para os irmãos entenderem que algo vai acontecer. Porque eu estou falando de um Jesus que sabe o que acontece daqui a pouco. Ele sabe o que acontece poucos minutos depois, quando ele fala a sua palavra. E a Bíblia fala ainda que a sua palavra não volta vazia. Jesus, ele conhece o nosso futuro, e Jesus conhece o seu futuro. Ele deixou esse recado aqui, localizado no capítulo 26, do versículo 31 a seguir. Ele deixou isso aqui como exemplo para nós, que ele tem as palavras de vida eterna e que ele conhece o futuro das nossas vidas. Mas às vezes a nossa autoconfiança, às vezes nós batemos no peito e dizemos: não vai acontecer. Aleluia. E se nós formos mais a fundo nessa palavra, aqui fala que Pedro negou 3 vezes Jesus. Eu não preciso dizer aqui o que aconteceu com Pedro, mas eu quero frisar para os irmãos que ele, quando pela última vez que ele negou Jesus, ele chorou amargamente. Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade e quero dizer para os irmãos: vamos ficar mais atentos a respeito do que o Senhor fala aos nossos corações. Não vamos bater no peito e confiar: não, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Se Jesus avisou, esse é o recado de Deus. Pedro podia muito bem passar por essa prova e não ter negado Jesus. Se ele dissesse: Senhor, eu reconheço que o Senhor conhece o meu futuro, me ajuda. Mas não, ele não quis a ajuda de Deus, ele confiou nele mesmo. E Jesus deixou Pedro ali, e Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas isso serve de lição para as nossas vidas. E depois disso, Pedro teve uma lição, e ele foi muito vitorioso em seu ministério. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Mocidade,